Olá, meu amigo, olá, minha amiga, mais uma vez juntos com as nossas conversas. Quero te falar hoje a respeito da carta aos Hebreus, que está no Novo Testamento das Sagradas Escrituras, Hebreus capítulo 11. E lá diz o seguinte: a fé é o fundamento da esperança, é uma certeza a respeito do que não se vê. Então veja bem, você está olhando aqui, observando, é claro, esse óculos, não é? Eu não preciso de fé para poder enxergar esse óculos. Por quê? Porque eu estou vendo ele. A fé é uma certeza do que não se vê. E aí então, meu amigo, minha amiga, passa a existir um mistério que é tão profundo que nós precisamos de chaves para, caminhando, abrirmos as portas. Porque cada porta que a gente abre com relação à fé nos dá uma abertura, uma consciência, nos dá uma libertação. Por quê? Porque nós somos uma soma de várias coisas. E uma das coisas que soma em nós é a nossa parte emotiva. Todas as emoções que nós tivemos, desde o momento em que começamos a ser gerados no ventre da mãe, até os dias de hoje. Tanto a emoção do prazer quanto a emoção da dor, elas estão registradas. E nós precisamos identificando-as. Só que não é simples assim. Eu entro, identifico, resolvo. Porque nós estamos já caminhando há bastante tempo, né? Quantos anos você tem? Qual é a sua história? Então a fé, ela é uma consequência de uma abertura que você tem. Você pode ter fé, e já deve ter observado isso, pessoas que oram e a coisa acontece, e também pessoas que oram e a coisa não acontece. Mas por quê? O que falta? A fé. Quando as pessoas aproximavam de Jesus, Jesus curava, Jesus dizia o que para elas? Vai que a tua fé te salvou. E aqui em Hebreus fala novamente isso, a fé é o fundamento da esperança, é uma certeza a respeito do que não se vê. E no mesmo livro, no mesmo capítulo de Hebreus fala que para se achegar a Deus é preciso acreditar primeiro que Ele existe e que recompensa os que o procuram. Então você veja bem, para você poder realmente acessar as recompensas, as dádivas, as bênçãos de Deus, você precisa de quê primeiro? Ter fé. É isso que está dizendo no livro de Hebreus. Porque a fé, ela é uma certeza do que você não se vê. E à medida que você tem fé, você aproxima. Sem fé é impossível agradar a Deus. Volto a dizer, pois para se aproximar dele é preciso que se creia primeiro. Então primeiro, é a palavra de Deus que está dizendo, não sou eu. Primeiro você precisa ter fé, para depois aproximar, e é claro. Ou seja, é como se fosse assim, veja bem, você dá o passo, não tem o chão, Deus coloca o chão. Eu vou explicar isso para você na prática, meu amigo, para que você possa compreender. Eu estou diante de uma lagoa aqui, é claro que se eu, de repente, desse um passo nessa lagoa, eu iria me afundar. Então, é assim que funciona, veja bem, nós vamos ver os pés aqui, ó. Vamos lá no pé, olha o pé. Tá com o pé aí? Tá vendo o pé? Tá, tudo bem. Então, você veja bem, se eu coloco, meu amigo, minha amiga, se eu coloco, quando eu vou com o pé e com a perna para pisar, Deus coloca o chão. É assim que acontece. Eu preciso dar o primeiro passo, a primeira iniciativa é da minha parte. Se eu não for com a minha perna em direção à água, o chão não vai vir. Então eu vou ficar aqui esperando, meu Deus, às vezes nós erramos ao orar assim. Porque a gente quer que Deus primeiro coloque o chão, para depois eu colocar a minha perna, ou o meu pé. E a palavra de Deus diz que não é assim. Você vai com a perna, né? Você vai com a perna em direção à água. E quando você chega com a perna, que está quase tocando a água, Deus coloca o chão. Isso é fé, meu amigo ouvinte. Isso é fé, meu amigo telespectador. E é aí que nós precisamos compreender que as coisas, elas não são tão simples assim. Porque não basta de repente uma boa vontade,
da sua parte, não vou ter fé a partir de hoje, não, é um processo, é um caminho, é um aprendizado, é uma profundidade. Chega uma hora que, além da sua fé, você recebe, veja bem, o dom da fé. E o dom da fé já é algo que é dado por Deus para aqueles que se aproximam dele. Então o processo ele é bem profundo, então nós precisamos compreender essa realidade, nós precisamos de fé. A fé é o tudo, a fé é o que realmente irá fazer a grande diferença na nossa vida. Quando você tem fé, você muda o estado que está ao seu redor. Veja bem, eu estou aqui num campo, numa área verde, bonita, né? Aqui num sítio do meu cunhado até, e quando eu estou diante desse local, o que está acontecendo aqui agora não são simplesmente imagens de árvores, não são simplesmente imagens de verde, de canto de pássaros, como você ouve agora, não, é muito mais que isso. Existe uma força que envolve todo esse ambiente, uma força que nós não conseguimos enxergar. Da mesma forma que existe aqui uma radiação para pegar o celular, a TV, o rádio, existe essa força poderosíssima. Essa força ela pode trabalhar ao nosso favor ou ela pode simplesmente permanecer perto de nós. Ela trabalha ao nosso favor se você tiver fé. Se você não tiver fé, ela não trabalha a seu favor. O seu dia a dia, a condução do seu dia a dia, a condução do meu dia a dia, pode se desenvolver de forma natural ou com uma força envolvendo isso. Tudo na nossa vida. Tudo na nossa vida. Eu sei que esse vídeo será o vídeo mais longo que eu estarei colocando, porque a fé ela é um dos grandes pilares, né, da vida espiritual, do dia a dia, daquele que é cristão, daquele que tem Jesus como Senhor, daquele que acredita em Deus. Então veja bem, meu amigo, como é muito mais profundo a dimensão em que nós estamos, só que nós precisamos de chaves para percorrer todo esse caminho. E qual é a primeira chave? A primeira chave é você abrir a sua Bíblia na carta aos Hebreus, Novo Testamento, capítulo 11, ler aquele capítulo, meditar naquele capítulo e orar em cima desse capítulo, a seu favor, dizendo: Senhor, eu preciso de fé. A sua palavra diz que para me aproximar de ti eu preciso acreditar primeiro. E se eu acreditar, eu aproximo. Se eu não acreditar, eu não aproximo. Isso é muito simples para acontecer, mas porque nós somos complicados, porque eu, como a massa é complicada, Senhor, nós precisamos de chaves para irmos caminhando de forma cada vez mais simples, mais aberta para o mundo espiritual, para realmente nos aproximar de Ti pela fé. Por isso, Senhor Jesus, derrama o Teu Espírito Santo agora em mim. Derrama o Seu Espírito Santo nesse irmão, nessa irmã que está diante do vídeo, para que juntos nós possamos, Senhor, nos abrir a essa dimensão. Nós precisamos acreditar, Senhor. Nós precisamos crescer na fé. Nós precisamos atingir uma estatura, Senhor, mais profunda, mais simples, mais aberta, mais espiritual, Senhor. Para que a partir daí, Senhor, nós tenhamos resultados na nossa vida, resultados de felicidade interior, resultados de caminhar conforme a vontade de Deus, resultados em atingirmos aquilo que nós nos propomos, Senhor, diante da Tua presença. Porque senão, sem fé, nós podemos abandonar no meio do caminho. Por isso, derrama em cada um de nós o Teu Espírito Santo, Senhor. Tira as vendas dos nossos olhos. Abre a nossa compreensão, abre o nosso entendimento, para que nós possamos, Senhor, na profundidade, Senhor, entender, compreender, discernir e nos abrir, Senhor, a essa dimensão. Nós precisamos acreditar, Senhor. Nós precisamos acreditar, porque somente a fé aciona esse mundo de bênçãos, essa gratuidade de graça que o Senhor derramou sobre nós. Somente a fé, Senhor. A fé é a grande chave que abre a porta e as bênçãos entram.
E se nós não tivermos fé, Senhor, estaremos patinando, Senhor, como nem um carro no meio da lama e não iremos sair do lugar, Senhor Jesus. Por isso derrama em nós as águas puras, as águas límpidas, Senhor, para que verdadeiramente, Senhor Jesus, nós possamos acreditar. E não é só acreditar e ficar parado acreditando, é um evoluir, é um desenvolver, é um crescer, é um vencer, é um quebrar barreiras, é uma libertação dos nossos apegos, das nossas limitações, dos nossos vícios, Senhor, das nossas axiologias, das nossas justificativas, Senhor. Quebranta tudo isso no nosso interior, Senhor Jesus, para que verdadeiramente, Senhor, nós tenhamos essa fé. A fé que Hebreus nos ensina, porque eu crendo assim poderei me aproximar de Ti, Senhor. Porque para se achegar a Ti é preciso que se creia primeiro. E quando se achega, recebe a Tua recompensa, Senhor. Que seja assim, meu amigo, para mim, para você, para todos nós. Venha, Espírito Santo. Um abraço.